Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma aula de improbidade administrativa, nossa aula 4, tá? Tratando da lei de improbidade administrativa e das modificações trazidas pela lei 14.230, que realmente modificou de uma forma substancial a lei de improbidade, tá bom? Então fiquem muito atentos. Hoje, principalmente a nossa aula que a gente vai tratar sobre lesão ao erário, as modificações foram realmente substanciais. É importante você tomar cuidado. Pessoal, nos comentários eu vou deixar o link para a apostila, caso você não tenha adquirido ainda, um valor super barato. Você pode ter acesso ali já à legislação toda compilada, ela não está comentada, ela está compilada, mas é uma excelente maneira de você poder ir acompanhando as aulas aqui e lendo também e estudando por conta própria também nos momentos que você tiver disponível, tá bom? Então fique bem à vontade, também temos o grupo do Telegram para você poder entrar. E o Instagram aqui também, logo aqui em cima você vai ver que tem o Instagram para você poder me acompanhar por lá também, caso seja do seu interesse. Sem mais demora, vamos colocar aqui direto na aula. Nós vemos aqui capítulo 2, tá? A partir da seção 2 agora, a gente já trouxe a seção 1 para vocês, eu já trouxe. Agora a gente vai tratar dos atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário. Isso aqui, gente, podemos falar que é a lesão ao erário, mais conhecido por lesão ao erário. Tá bom? Erário nada mais é do que o dinheiro público, patrimônio público. Tudo bem? Então, lesão ao erário significa que você está lesando o patrimônio público de alguma forma. Vamos entender de que forma que você pode lesar o patrimônio público e eu vou trazer para vocês alguns exemplos que são trazidos nos incisos. Eu não vou trazer todos os incisos aqui, até porque é importante que você leia na sua casa, até por isso que eu falo, adquira a apostila, ou então você pode ver também pelo site do Planalto. Se você escrever Lei de Improbidade Administrativa no Google, por exemplo, você vai ter acesso a essa lei aqui. A diferença é que na minha apostila já está tudo lá, todas as leis que você precisa estudar, tá bom? Lesão ao erário, gente, vamos ver aqui o artigo 10, o que ele fala, e vamos ver o que trouxe de diferença tão grande assim a Lei 14.230. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa que enseje efetiva e comprovadamente perda patrimonial, desvio, aí aqui são exemplos, né? Perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º desta lei. Olha aqui, foi o que eu falei para vocês, é uma perda patrimonial. Aqui, perda patrimonial. O restante tudo realmente traz como resumo, é a mesma coisa, tá? Sinônimos aí que trazem dilapidação, tudo isso daqui é sinônimo de perda patrimonial para as entidades públicas. Importante aqui, gente, modificação trazida pela Lei 14.230 de 2021. Essa lei, ela modificou o lesão ao erário agora somente de forma dolosa. Antigamente, ela podia também ser encontrada em sua modalidade culposa, ok? Então, culposa não cabe mais, somente dolosa. E também interessante aqui, por ação ou omissão, tá bom? Então, você pode ser omisso de forma dolosa e causar algum tipo de prejuízo ao erário, no sentido de você ser responsabilizado aqui por uma improbidade. Outra coisa importante, assim como a gente viu no enriquecimento ilícito, aqui nós temos exemplos. Os incisos, eles trazem exemplos de lesão ao erário. Isso não significa dizer que todos os tipos de lesão ao erário são trazidos nos incisos. Isso é, você pode fazer alguma coisa que seja lesão ao erário e não esteja descrito especificamente aqui nos incisos. Por isso que ele diz notadamente. Pense aqui notadamente como principalmente, né, ou como exemplificativamente, tá? Então são exemplos aqui. Vamos ver alguns aqui para a gente poder realmente ter uma boa noção de lesão ao erário. Primeiro, inciso primeiro,
facilitar ou concorrer por qualquer forma para a indevida incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica de bens, de rendas, de verbas ou de valores integrantes do acervo patrimonial das entidades do artigo 1º. Gente, uma coisa importante, olha aqui. Essa pessoa, qual que é a diferença do enriquecimento ilícito? Essa pessoa que ela não está recebendo a vantagem indevida. Ela não está recebendo, mas sim facilitando ou então concorrendo, isso é, está participando ali daquele ato para poder a outra pessoa receber. Então, quando terceiros se beneficiam, nós temos aqui uma lesão ao erário. Lesão ao erário. Deixa eu arrumar aqui. Lesão ao erário. Agora, quando você mesmo se beneficia, nós temos um enriquecimento ilícito. Vamos dando continuidade. O inciso 3º agora, vou pular, tá, gente? É proposital aqui que eu estou pulando, é porque realmente os incisos eles vão trazer todos dentro dessa ideia da pessoa estar permitindo que outra pessoa se beneficie e o patrimônio aqui acabe sendo lesado. Vamos lá. Doar à pessoa física ou jurídica, bem como ao ente despersonalizado, ainda que de fins educativos ou assistências. Olha aqui, não tem essa. Ó. A pessoa pode estar falando, mas eu estou ajudando lá um fim educativo ou um fim de assistência. Não interessa. Ele está falando, ó, você está doando aqui, mas de uma forma sem observar as formalidades legais e regulamentares. Se você não observa as formalidades, você está lesando o patrimônio. Você está lesando. Você precisa seguir as formalidades, ainda que seja para entidades educativas e tudo mais. Essa doação aqui, ela precisa seguir essas formalidades. Se não segue as formalidades, você está tirando do patrimônio público e entregando para o privado. E isso, sem formalidade, ela é também um ato de improbidade. Aí eu trouxe alguns aqui para vocês poderem ver, né, que são trazidos também ali no artigo 10, tá, gente? Olha aqui, praticar preço inferior ao mercado, isso é, quando você estiver vendendo, estiver trabalhando ali e estiver vendendo por um preço inferior ao mercado, você está lesando o patrimônio. Você está praticando um preço inferior. Né? Você poderia estar vendendo por mais e está vendendo por menos, então você lesa o patrimônio. Ou praticar preço superior ao mercado. Qual que é a diferença aqui? A diferença é que você está comprando, você está adquirindo algo por um preço superior ao mercado. Então, sempre que você praticar um preço inferior ou praticar um preço superior, você vai estar lesando de alguma forma o patrimônio. Outro aqui, operação financeira sem observância das normas. Aqui parecido com aquela que a gente viu a respeito da doação, né? Nós vimos ali a respeito da doação, se você não segue as normas, você está lesando o patrimônio. Aqui, se você faz algum tipo de operação financeira, a gente pode pensar aqui em, por exemplo, um investimento. A gente pode pensar aqui, por exemplo, em um tipo de empréstimo. Tá? Ou outra coisa também aqui, se você não estiver observando as normas, você está lesando o patrimônio também. Aceitar garantia insuficiente ou inidônea. Inidônea é aquela que não pode ser confiável. Tá? As pessoas não podem confiar naquela, não tem assim um lastro com relação àquilo. Ou insuficiente porque ela não atingiu o mínimo necessário. Tá? Isso quer dizer que se a pessoa, por exemplo, não cumpre o contrato, o patrimônio público vai ficar lesado. Então, o próprio fato de já aceitar uma garantia que é insuficiente, isso já gera uma lesão, porque isso gera um risco para o patrimônio público que é maior do que o aceitável. Conceder benefícios sem observar formalidades. Você está aqui concedendo benefícios para alguém, também podemos fazer aqui um paralelo com a questão da doação, que não observa as formalidades. Você está simplesmente beneficiando alguém
sem observar aqueles requisitos mínimos. Dando continuidade aqui, essa daqui extremamente importante, essa daqui é importante, frustrar a licitude de processo licitatório, ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos ou dispensá-los indevidamente, acarretando perda patrimonial efetiva. Isso daqui é extremamente importante, modificação trazida pela Lei 14.230, porque com relação à licitude de licitação, o que se entendia é que se você frustrou algum tipo de licitação, você já estava ali automaticamente causando uma lesão ao erário, porque a licitação ela está relacionada à compra de produtos ou então adquirir serviços, tá? Então, se você já frustrava aquilo ali de alguma forma, já causava uma lesão ao erário. Agora, a modificação que a Lei 14.230 traz é que existe essa necessidade de trazer uma perda patrimonial efetiva, acarretando perda patrimonial efetiva. Extremamente importante essa modificação com relação ao processo licitatório. Isso vai ao encontro daquela questão que a gente trouxe, que agora precisa ser sempre doloso. Precisa realmente os requisitos, né? Pense aqui nos requisitos como aumentados. Não é qualquer coisinha que gera improbidade administrativa, é aquilo que realmente gera uma lesão, que gera realmente, que existe realmente uma má intenção daquela pessoa que está praticando. E outra coisa que também com relação ao processo seletivo para celebração de parcerias. Processo seletivo para celebração de parcerias, a gente vê aqui que realmente existe um paralelo entre processo seletivo para celebração de parcerias com o próprio processo licitatório. Aqui a gente pode pensar, por exemplo, em um momento em que se tenta realizar um convênio, né, ou algum tipo de acordo de cooperação, tá, um acordo de parceria aí, né, um termo de fomento, existe algum tipo de processo seletivo e aquela pessoa frustra aquela licitude. Isso lesa o erário. Cuidado, gente, para não confundir essa hipótese, tá, do processo seletivo para a celebração de parcerias com o próprio concurso público, por exemplo. Tá? Não confundir com a questão de frustrar ali os princípios da administração pública, que aí é uma outra hipótese de improbidade administrativa que a gente ainda vai conversar. Elas estão no próximo artigo que a gente vai conversar. Tá? Muito cuidado para não confundir. Aqui ele trata especificamente de processo seletivo para celebração de parcerias. Parcerias, tudo bem? É diferente de processo seletivo para contratação de pessoal, não é a mesma coisa. Vamos lá, continuidade. Permitir, facilitar ou concorrer para que terceiros se enriqueça. É aquilo que eu falei para vocês. Lesão ao erário, em regra, aqui é permitir que uma outra pessoa se enriqueça. Permitir que se utilize em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos. Gente, isso daqui é exatamente aquilo que eu trouxe para enriquecimento ilícito, só que a diferença é que a pessoa que está permitindo que a outra utilize. É diferente dela mesma utilizar. Se ela mesma se utiliza, é enriquecimento ilícito. Se ela permite que o outro se utilize, aí é lesão ao erário. Mais alguns exemplos aqui. Agir para a configuração de ilícito na celebração, na fiscalização e na análise das prestações de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. Aqui o que houve de modificação. Olha, primeiro, vamos entender, né, o que ele está falando aqui. Agir para a configuração de um ilícito. No que? Celebração, fiscalização, análise de prestação de contas de parcerias, tá bom? Então a gente está falando a respeito disso, de um ilícito com relação à prestação de contas nas parcerias. O que a gente precisa tomar cuidado aqui é porque antes da Lei 14.230, ele dizia que antes era agir negligentemente, e negligentemente a gente sabe que é uma modalidade culposa.
negligência está relacionada à culpa e não ao dolo. Um cuidado agora que somente se configura na modalidade dolosa. Então, só se realmente ali tiver algum tipo de dolo na fiscalização da prestação de contas. Então, aquela pessoa que quer beneficiar aquela entidade privada, então ela fecha os olhos para tudo que aquela entidade privada faz, ela nem verifica a prestação de contas de uma forma diligente. Tem que ser doloso agora, tá? Tome muito cuidado, a sua prova pode trazer palavras como negligentemente, mas você já sabe que isso está relacionado à culpa e agora somente cabe na modalidade dolosa. 22. Conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário contrário ao que dispõe o caput e o artigo parágrafo 1º, tal, da Lei Complementar 116. O que é importante aqui, gente, no 22? Antigamente isso daqui era uma modalidade autônoma. O que eu quero dizer com uma modalidade autônoma? O que eu quero dizer é que antes isso daqui não se enquadrava como lesão ao erário. Não era lesão ao erário. Só que, em questão da similaridade, realmente uma modalidade muito parecida. Então, o que a Lei 14.230 fez foi colocar isso daqui, retirar essa modalidade autônoma e transferir para a lesão ao erário. Tá? Que conceder esse benefício financeiro ou tributário contrário à norma, contrário à legislação. Que tá, uma modificação muito importante também. Por isso que eu falei, lesão ao erário foi o que sofreu a modificação mais relevante aqui pela Lei 14.230. Parágrafo 1º. Nos casos em que a inobservância de formalidades legais ou regulamentares não implicar perda efetiva, não ocorrerá imposição de ressarcimento. Não tenho que ressarcir, já que não implicou nenhum tipo de perda patrimonial. Vedado o enriquecimento sem causa das entidades referidas no artigo 1º desta lei. Ele está falando que, olha, se não teve uma perda de patrimônio efetiva, realmente a entidade pública não perdeu patrimônio, não tem por que condenar a pessoa ao ressarcimento, porque isso geraria um enriquecimento ilícito da pessoa jurídica pública. Parágrafo 2º. A mera perda patrimonial decorrente da atividade econômica não acarretará improbidade administrativa, salvo se comprovado ato doloso praticado com esta finalidade. Olha aqui, ele está falando assim, se você perdeu dinheiro em razão de uma atividade econômica, isso é, se está exercendo atividade econômica, você está sujeito aos riscos do mercado. É isso que ele está falando. Então, se eu perdi dinheiro em razão de uma atividade econômica, pode não ter sido uma atividade econômica bem sucedida. É isso que ele está falando, foi uma atividade econômica mal sucedida. Só que não é por isso, eu não posso ser responsabilizado por uma atividade que realmente existem riscos. Existe risco aqui na iniciativa privada, existe risco na atividade econômica. Então, a perda patrimonial ocasionada por uma atividade econômica, ela não acarreta improbidade, a não ser que realmente se considere que houve um ato doloso. Então, eu efetivamente quis causar dano para a entidade. Eu realmente quis causar, eu fiz aquele ato com essa finalidade de causar um dano ao patrimônio, tá bom? Pessoal, a gente vai finalizando por aqui. A próxima aula a gente vai continuar aqui dos atos que atentam contra os princípios da administração pública, tá bom? Muito obrigado por assistir até agora. Um grande prazer ter você por aqui. Não esquece então de curtir o vídeo, de também compartilhar com as pessoas que queiram estudar junto com a gente. Essa é a nossa aula 4 já. A partir da próxima aula a gente já traz a aula 5 aqui, os atos contra os princípios da administração pública. Um grande abraço e bons estudos para você.